muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bora Varejar, o webcast da Mercado e Consumo, que fala de varejo, consumo, negócios, food service, enfim, tudo que está aí rodeando esse mundo, né, do consumidor que a gente tanto gosta de abordar, tanto no portal mercadoeconsumo.com.br, também no YouTube, nas redes sociais, enfim, estamos onde você quiser se informar. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe do portal, e hoje, nesse podcast, a gente tem como convidados, dois convidados, na verdade, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, mas também de co-apresentador aqui, o Gustavo Groman, nosso coordenador editorial. E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo bom, Ana? Tudo bem, pessoal? É um prazer conversar com todos aí e bora varejar. Bora lá. Nossos convidados hoje, agora apresentando aqui para vocês, na minha frente estão a Cristina Souza, CEO da Gouveia Food Service. Bem-vinda, Cris. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Obrigada, a gente que agradece a sua presença. E o Alexandre Jurkovic, diretor de Digital do Carrefour. Obrigado novamente pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bora varejar. Bora, tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. A gente vai falar de varejo alimentar, vai falar de food service também. Enfim, tudo que tem havido aí de inovação nesse setor, né? Eu queria começar aqui já colocando vocês nas chamas aí, já, vamos movimentar aqui o assunto. O que é hoje mais inovador, vocês diriam, no varejo alimentar no Brasil? Alexandre, e aí contextualizando já com o caso de Carrefour também. Olha, acho que o que é mais inovador, por incrível que pareça, é a gente conseguir fazer uma entrega dentro da expectativa do cliente. Acho que a gente tem muita oportunidade de conseguir assumir um compromisso de entregar como, quando e onde ele precisar. Eu acho que muitos dos desafios que os online têm é conseguir se adaptar à necessidade do cliente. Eu vejo muito... Não reclamação, mas questionamento dos clientes falando assim, eu quero receber no sábado de manhã, eu quero receber na segunda de manhã para preparar o jantar da semana, a marmita da semana, tudo que eu preparo na minha casa, para os meus familiares. E aí, quando a gente olha para simplesmente pelo fato de eu tenho que conseguir entregar, por trás disso, tem muita inovação. Capacidade do site em receber a demanda, processar meios de pagamento, descer para a loja, descer para o CD, para fazer a operação de picker, no tempo necessário para a logística estar lá, para fazer o despachar para o cliente, e esse tempo de entrega conseguir estar na porta do cliente. E às vezes a porta do cliente é um prédio, às vezes a porta do cliente é a casa, às vezes não tem ninguém lá, ou às vezes é o clique retire. Então, para mim, hoje o que mais a gente olha como inovador é conseguir fazer, por incrível que pareça, eu sei que é quase um pecado falar isso, mas é fazer o básico. A gente tem muita dificuldade de fazer o básico. E eu estou falando como cliente também. Eu vejo muita necessidade de eu conseguir me adaptar e o varejista conseguir se adaptar a receber Pix. Nem todos os varejistas recebem Pix. Mas Ale, a gente está falando de inovação de você ter uma jornada do site fantástica. Mas eu só preciso que você aceite Pix. Eu preciso conseguir retirar na loja às 9 horas da manhã. São coisas simples. Para mim, de fato, a inovação é tirar do papel as ideias que a gente tem mirabolosas e conseguir fazer de maneira simples, atender a expectativa do cliente, de ter um produto no preço adequado. Como varejista, a gente tem compromisso de entregar um preço adequado, com uma qualidade fantástica, mas conseguir entregar no prazo do cliente, fazer um recebimento de meio de pagamento conforme o cliente quiser, e conseguir, claro, oferecer outras gamas de solução como serviços para poder oferecer a solução completa para o cliente. Vamos falar daqui a pouquinho dos serviços, aliás, de que Carrefour oferece hoje. Tem muita coisa para falar aí. Mas para você, Cris, inovar também para você fazer o básico? Eu acho que é fazer o básico, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que o que tem de bastante inovador, não sei se o de mais inovador, acho que cada um vai ter sua opinião muito, muito específica, mas eu acho que os supermercados, os varejistas alimentares decidiram ser concorrentes dos restaurantes, né? Então, assim, esse novo posicionamento do varejo alimentar como, puxa, eu vou te alimentar para além do produto produto para você preparar na sua casa, né? Ou seja, eu vou atender sua necessidade para um evento, para um jantar que você vai ter com seus amigos, para uma coisa que você vai finalizar na sua casa, eu vou te oferecer um kit para você com a receita, com a orientação.
E mais do que isso, né, algumas iniciativas que eu torço muito para que cresçam aqui no Brasil é do supermercado ser uma dark kitchen efetivamente, ou seja, eu tenho a padaria, eu tenho o frango da rotisserie, eu tenho os produtos todos por ali e eu quero pedir na minha casa porque eu gosto e eu confio naquela marca. Eu acho que isso aconteceu muito fortemente, né, nesse pós-pandemia e durante a pandemia também, essa conexão emocional de confiança com as marcas, né, pelos protocolos, por tudo que aconteceu. E como é que eu consigo ter esse produto? Então, muitas vezes, né, o delivery de alimento prontinho, rapidinho, ele ainda não está tão integrado com o delivery do todo, né? E é uma coisa que a gente torce bastante. Então, assim, acho que essa nova atitude do supermercadista, do ponto de vista de, olha, eu vou te alimentar do jeito que você precisar, do cru para você cozinhar, do kit para você finalizar ou da refeição completamente pronta para facilitar a sua vida, eu acho que isso é muito, muito positivo. A gente já viu em alguns cases internacionais que, olha, eu pretendo vender 50% do que for comida aqui, de comida pronta. Isso, de alguma forma, e aí falando do Bora Varejar, né, melhora muito as margens, né, do negócio Sim. de varejo, porque o produto de mercearia tem uma margem e o produto em que eu agreguei serviço tem uma margem muito melhor. Então, isso é um ponto bastante Isso importante. Isso é mais feito hoje na loja física, né? Quer dizer, Exato. Você ir na loja física e pelo menos grandes redes, ou redes até não tão grandes, mas mais premium e tudo mais, oferecerem essa rotisseria ali, mas não realmente muito integrado com delivery, por exemplo, né? Exato. Essa é uma torcida nossa para que evolui. Algumas marcas estão fazendo algumas iniciativas nesse sentido, às vezes, dependendo se o cliente pede uma entrega muito mais rápida, ele pode agregar algum item, né, desses serviços, mas mais do que isso, efetivamente, você pode ter quase que uma experiência de restaurante, Exato. Porque algumas redes estão se colocando como food hall, de fato. Eu tenho comida japonesa, eu tenho os produtos de rotisserie que eu posso escolher e comer uma massa com uma carne. Então, acho que, de fato, o varejista, né, tá se propondo, olha, eu vou te alimentar, fique tranquilo, deixe por nossa conta que a gente vai cuidar disso para você. Isso do lado dos donos de negócios de alimentação, de uma forma geral, é mais um player que, claro, tem muita qualificação, muita experiência e que, com certeza, entra na competição aí pelo bolso e pelo apetite do consumidor. Hoje, esse ponto é bem interessante, porque, imagina assim, um grande varejista, vamos pegar qualquer grande... Carrefour. Nós somos varejistas, nós não somos restaurante. Só que nós temos cafeteria, nós temos aquela área onde faz os sanduíches. Você imagina eu colocar um sanduíche de R$ 7,90 com uma coca de R$ 2,50, onde o cliente consegue por R$ 9,90 receber na casa dele um almoço, menos R$ 10. O poder do varejista é gigantesco por causa do custo dele. Só que por trás disso, como eu crio uma operação de varejo onde eu tenho estoque? Quando eu falo de restaurante, eu não tenho estoque do lanche, eu preparo o lanche. Eu tenho que me adaptar à operação para preparar o lanche. Quando por exemplo, o Carrefour é muito reconhecido pelo frango assado. Algumas regiões a gente tem reconhecido por pizza. Cara, uma pizza de R$ 9,90. Um frango assado de R$12. É muito barato. Só que quando eu produzo e deixo lá. Eu não lanço em estoque. É um estoque virtual. Como que eu faço para conversar isso com o e-commerce? Que tem limitação de estoque. Tem cliente que pega aquele frango e coloca no carrinho. Como que eu gerencio esse estoque? Então tem uma transformação gigantesca do varejista para se adaptar a essa necessidade do business restaurante. E esse business rotisseria, assim que a gente conseguir adaptar, quem tem para ganhar é o cliente, porque a gente vai derrubar preço. Derruba automaticamente. Porque toda essa parte de delivery, o varejista já aprendeu. Com o last mile e com a própria gestão dele. Né? Por isso que eu insisto que a inovação é fazer o básico. Eu quero vender uma pizza. Cara, isso não é o básico. Eu quero aceitar dinheiro no online. Cara, aceitar dinheiro é um negócio básico, mas no online é inovador. Não faz o básico que você conhece no online, você sabe? É bem legal esse ponto de vista. Essa mistura, né? Total. Como é que tá essa questão de serviços que você citou agora há pouco do Carrefour? E até queria que você falasse um pouco, não sei se mistura um pouco aí também, mas a questão de logística mesmo. Como é que vocês se transformaram nesse período aí para fazer a entrega? Onde vocês estão hoje para atender esse consumidor e como é que vocês fazem a administração, por exemplo, de estoque, juntando aplicativos, são vários hoje, né, que você pode comprar Carrefour, produto Carrefour. Como é que vocês administram tudo isso
quanto de informação vocês têm em mãos, né? E qual a dificuldade de administrar tudo isso hoje? É uma excelente pergunta, porque, assim, vamos pegar o capítulo de serviços. O capítulo de serviços, a gente faz sempre uma avaliação, e é realmente cultural do Carrefour observar o cliente, avaliar o cliente, entender o comportamento dele. E, em cima disso, a gente construir soluções, ou serviço, ou produtos digitais para atender esse cliente. Vou dar um exemplo, tá? A gente notou que os nossos vendedores de loja, nosso pessoal de loja, comprava com muita frequência mais tickets. Eu acho que eu comentei isso uma vez com você. Tickets de R$8, de R$10, de R$15, ticket muito baixo, para comprar com muita frequência. Uhum. E aí a gente foi perguntar, por que você, né? E isso era base de dados gigantesca, lojas e lojas, com muitos operadores comprando com muita frequência tickets pequenos. Por que eles faziam isso? Porque eles não tinham como levar para casa. Eles colocavam um saco de feijão na mochila e ia. Colocavam no outro dia, colocavam mais um e ia. E aí, baseado nessa observação, a gente fez, obviamente, parceria com empresas de frete para resolver o problema desse cliente. É a mesma coisa a aspecto de serviço. A gente sempre avalia o share of wallet do cliente. Fala assim, aonde que o cliente gasta com o serviço? Todos nós aqui temos celular, todos nós aqui temos uma conta de celular, todos nós consumimos dados, todos nós temos seguros. A população gasta mais com serviço do que com alimentação. Porque a gente tem seguro, a gente tem aluguel, a gente tem conta de base de dados, tem internet streaming, a gente tem TV a cabo, a gente gasta muito com serviço. Então, quais são os serviços que o nosso cliente Carrefour mais precisa, mais é carente, dependendo da região? Então, a gente começou a fazer avaliações de tentar entender e dar a solução completa para o cliente. Se ele está no nosso ecossistema, por que não oferecer serviço? Então, a gente lança praticamente um serviço novo por mês dentro do Carrefour. Há 24 meses a gente lançou 24 serviços, nos últimos 16 meses 16 serviços. O último serviço lançado foi serviço de viagem, em parceria white label com um grande parceiro de mercado. O próximo que a gente vai lançar também, a gente lança um por mês, mas a gente tem desde compra de celular, meu celular quebrou a tela. Você entra no site, coloca o modelo do seu celular, fala que quebrou a tela. Já dá o orçamento, vai uma pessoa na sua casa retirar. 2 dias depois ele volta, tá aqui o seu aparelho pronto. São desde entretenimento, cursos, e a ideia de se lançar serviços é genuína, tá? É como a gente resolver um problema que todo mundo tem e você fica procurando em outros lugares no mercado. Por que não procurar dentro do Carrefour? One stop shopping no e-commerce, né? Total. Mais ou menos. Você comprou um ar-condicionado. Quem instala ar-condicionado? Vocês instalam ar-condicionado? Eu não instalo. Eu tenho que oferecer. Eu tenho que oferecer o serviço de instalação de ar-condicionado. Você comprou um jogo de 4 pneus. Você vai ter que balancear. Eu tenho que oferecer o serviço de balanceamento de pneus em redes credenciadas que a gente tem. Então, a gente tenta, o One Stop Shop é uma verdade. Como que eu vendo o produto, mas ao mesmo tempo eu vendo os agregados de serviço. Eu vendo o aparelho e hoje eu vendo o chip de Carrefour, o chip de celular Carrefour. A operadora de celular é Carrefour. Quando você coloca o chip lá, tá escrito CRF de Carrefour, não tá escrito TIM, viu? Com um plano de dados muito incrível, preço imbatível, porque o nosso cliente ele precisa. Nosso cliente é cliente B, cliente C, cliente D. Então, a gente busca criar pacotes em demanda para esses clientes. Inclusive, quando a gente foi fazer o chip, eu falei, cara, vamos colocar muito preço, porque dados não é tão relevante. Aí o CEO na época falou, vamos fazer uma pesquisa com o cliente? A gente foi fazer pesquisa com o cliente. Qual que é a relevância que o nosso cliente mais queria? Eles queriam rede social. Não importa o preço, me dá rede social grátis. Então, quando a gente fez o pacote, a gente falou, cara, Facebook, YouTube, grátis. Segunda coisa que ele queria não era dados, ele nem sabia a quantidade de dados que ele usava. Era preço. E por último era dados. Então, assim, de verdade, ouvir o cliente, entender do cliente para se adaptar é fundamental. Você está falando dessa parte toda do cliente, né? E óbvio que o olhar para ele é muito importante. Eu queria saber de vocês dois, o que vocês entendem que pós-pandemia mudou no comportamento desse cliente, né? E a gente vai falar, óbvio, dessa coisa do incentivo para o digital, né? Que isso deu uma acelerada. Mas, assim, em outros aspectos, vocês sentiram algum tipo de mudança nisso, no comportamento do cliente no pós-pandemia?
Super, super, obrigada. Eu acho que assim, de uma forma geral, as pessoas perderam o medo de fazer compras online de uma maneira geral, porque, puxa, dá certo, funciona, não tem tanto atrito assim, não é tão difícil assim. Eu acho que uma coisa que o próprio Carrefour fez que foi muito legal, essa democratização do crédito, né? Então eu ofereço um cartão com limite que permite as pessoas também fazerem o teste de utilização, né? Eu acho que, sem dúvida, isso é importante. O que a gente está percebendo, especialmente no food service nesse momento, é um retorno das pessoas às lojas também. Então, ok, eu gosto do online, mas muitas vezes eu quero ir à loja, eu quero tocar, experimentar, olhar por ali. Eu posso até comprar online porque às vezes eu tenho um cupom de desconto, enfim, eu tenho um momento que eu quero dividir com a minha família, mas eu digo, olha, eu já fui lá na loja, eu vi, funciona assim, funciona assado. Então, acho que assim, tem um pouco disso. E aí, claro, eu acho que assim, tem uma expectativa da marca te receber melhor, ter um relacionamento diferente. Eu acho que a carência que a gente teve naquele momento de pandemia, as marcas que responderam isso, olha, tô aqui para você, tô cuidando do meu funcionário, não sei o quê, de alguma forma tocaram as pessoas. Tem um movimento emocional? Exato, assim? tem. Eu tenho um sentimento muito forte com relação a isso, não só um sentimento, mas existem dados de pesquisa também, né, de que as pessoas estão mais abertas a essa conexão, ao fato da marca ser genuína. Então, acho que assim, em algum grau, por exemplo, quem é regional, quem estava ali nas imediações da minha casa, tal, também ganhou com isso. Eu acho que as grandes marcas sempre, claro, por toda a estrutura que essa marca tem, mas as pequenas marcas, o pequeno varejo, né, ele também ganhou espaço nesse sentido. Até queria te perguntar, vocês abrem hoje a plataforma Carrefour para outros sellers para estarem integrados com vocês? Eu acho que é legal contar um pouco disso, assim, como é que esse ambiente acontece. Hoje a gente tem duas vertentes muito fortes, a vertente mercado e a vertente shopping. Shopping é tudo que é bazar, eletrotexto, que normalmente sai de um centro de distribuição. E a parte de mercado, que normalmente sai de uma loja. Claro, a gente cada vez mais, e é natural o movimento de mercado, de usar as lojas como centro de distribuição. Você usa de um estoque que já está lá, uma operação que já está lá, e ela está mais próxima do cliente. Você entrega mais rápido, você entrega mais conveniência. Quando a gente fala de mercado, qual que é o grande desafio do site mercado, da aba mercado? Você faz um pedido, você quer receber o pedido todo. Quando você vai para a aba shopping, você compra, por exemplo, uma máquina de lavar, um micro-ondas, às vezes vai para de sellers diferentes. Você aceita receber. Agora, o mercado não. Chega um dia diferente, horário diferente. E o grande desafio dos varejistas de marketplace é como que eu faço para o cliente comprar de um único seller o pedido inteiro. A Corner Shop, a Rappi e a iFood, você vê que você escolhe a loja. Sim. E aí você tem que comprar tudo da mesma loja. Exato. Porque daí o pedido vai inteiro feito. O Mercado Livre, por exemplo, ele faz trabalhos assim, olha, você pode comprar de sellers diferentes e eu, no meu hub, em algumas regiões, eu junto o pedido e mando ele inteiro para você para otimizar a logística. Ele faz muito disso. Mas uma maneira que ele resolveu esse tipo de coisa é fazer o fulfillment. Inclusive a parceria Carrefour, e respondendo também na sua pergunta, em termos de logística, uma das parcerias que a gente trabalhou muito forte no ano passado, grande, né? E para iniciar esse ano, foi o fulfillment do Mercado Livre. De novo, o nosso papel é estar próximo da onde estiver o nosso cliente. Se o nosso cliente comprar no Mercado Livre, tudo bem, a gente vai estar no Mercado Livre oferecendo qualidade de produto de entrega Carrefour. Se ele tiver no site do banco dele, ele vai ter também acesso ao produto Carrefour. O papel Carrefour em si é garantir que esse cliente esteja dentro do ecossistema. Então, nós temos que ter tecnologia, programa de loyalty, produto, preço, para garantir que o cliente fique no meu ecossistema. Mas se ele quiser e for vontade deles tiverem outro, a gente também vai querer oferecer. Como que é exatamente essa parceria com o Mercado Livre que você comentou, fulfillment? O que significa isso na prática? O modelo de fulfillment é um modelo onde o nosso estoque, ou estoque de qualquer varejista, fica dentro do CD do marketplace. Então, ao Mercado Livre tem um CD, a gente manda produto nosso, estoque Carrefour lá, e aí este produto é despachado e faturado desse CD. Quem faz a logística é o Mercado Livre. A B2W tem esse modelo de fulfillment, a Via Varejo também tem esse modelo, a Magazine Luiza tem esse modelo, alguns grandes varejistas têm esse modelo.
E o bom disso é que a logística ela fica concentrada. Para quem é seller, como nós, Carrefour, nós somos tanto plataforma quanto seller, para nós o custo de distribuição, né, o custo de entrega, ele está todo feito pelo fulfillment. E, obviamente, o Mercado Livre é um grande parceiro de mercado e faz uma logística. E aí vocês muito conseguem, boa. como você falou, estar em vários lugares, né? Porque vocês estão, Sim. por exemplo, no Corner Shop, no Rappi, mas também no Mercado Livre, então opções diversas, né? Eu faço compra pelo Corner Shop, comentei aqui antes da gente começar a gravar, Corner Shop no Carrefour, sempre escolho o Carrefour porque tem uma loja perto da minha casa, eu moro no Ipiranga, tem uma loja no Cambuci, então eu sei mais ou menos o tempo de entrega que vai ser, quanto tempo eu posso esperar, qual vai ser o custo. Pra mim é super cômodo escolher tudo daquela Exato. loja e abrir mão de coisas E a que não decisão é aconteçam sua. ali. Exatamente. Exatamente. Às vezes até comparo com outro que tem perto e tal, vejo o preço, mas pra mim geralmente compensa esse Carrefour que é ali mais próximo e às vezes abro mão de uma coisa que eu não tenho ali, que não tá na loja naquele momento, né, que não tá no estoque naquele momento, faz parte. Mas naquele meu momento de consumidora, pode ser que em outro momento seja mais interessante eu ir para o Mercado Exato. Livre, né? E imagina que você tem programa de milhagem ou de loyalty para resgatar. E aí você quer estar no Mercado Livre ou numa outra programa de milhagem e lá você resgatar alguma coisa. Nós lançamos recentemente, e aí na parte logística também a ver com a sua pergunta, os CDs regionais. Por que CDs regionais? Porque o primeiro sortimento que a gente oferece, você bota lá o CEP, né, dentro de site, qualquer varejista também deve fazer dessa forma, coloca o CEP, a entrega na região. Qual que é o sortimento que aparece? O sortimento da loja mais próxima de você. Porque o nosso objetivo é entregar mais rápido, porque esse foi um dos grandes movimentos com a pandemia. Sim. O cliente ficou mais exigente em relacionado a prazo. Não tanto em pagar o frete, mas em receber rápido. E ele paga por isso, como ele paga no Turbo para receber em 10 minutos. Antes tinha coisa que o cliente... 9 dias, 7 dias úteis, né? Eu me incluo nisso, né? Sim. 7 dias, beleza. Uma coisa simples assim, né? Vai ser coisa que não dá para esperar. Então, hoje... Agora nada dá pra esperar. Não, é 2 dias e assim, você já tá, se não chegou, você já tá desesperado. Não, agora, Exato. se eu for no Mercado Livre, eu já vejo ali, coloco o botãozinho entrega hoje ou no dia seguinte, já clico ali pra ver aquelas opções primeiro. Pra mim já virou uma questão de urgência absoluta, qualquer coisa. Era uma vantagem competitiva. Ainda é. Sim. Não é tão diferente quanto... Frete chegou a ser um diferencial. Frete grátis. Não tinha uma tendência de frete grátis? Total, Hoje, né? o maior diferencial é prazo. É verdade. Entrega em um dia, entrega no someday. Então, a nossa revolução maior, assim, o nosso foco maior vem sendo o trabalho muito forte de conveniência, de entregar aquilo que o cliente quer. E hoje o que o cliente mais quer é prazo. Por isso que os CDs regionais... Então, quando ele coloca o CEP, primeiro vem o sortimento da loja. E aí, o sortimento que a loja não tem, aparece o sortimento do CD regional. O sortimento que o CD regional não tem, vem o sortimento do CD nacional. Então a gente oferece toda a gama de sortimento, mas cada um em prazos diferentes de entrega. E sempre prioriza, independente do preço, aonde entrega mais rápido. Porque é aquilo que o Frete cliente grátis que você comentou é sustentável no longo prazo? Não é. Não, né? Não é. O custo de operação de uma empresa de distribuição de shopping é na casa de 5% a 6%. Estou arredondando, tá? 5% a 6%. Tem produtos que tem pneu que é 15%, 18%. Alimentar, 10%. Mercado, tá? O Carrefour, obviamente, tem bem diferente, mas mercado. E aí você pega o frete grátis. Um ticket médio de R$1.000, que você tem 5% de custo de frete. Aí você vai e cobra R$10 desse cliente. Você não está pagando nem 1%. Então, você é direto na margem. O frete, o cliente está disposto a pagar se o serviço for bom. Se o serviço de entrega for bom, se atender... chegar rápido, ele vai pagar o frete tranquilamente. Para ele tudo bem, já faz parte, já é cultural. Você pega frete no Nordeste, grátis, funciona muito mais forte do que São Paulo. São Paulo o cliente nem liga, mas lá, porque é muito alto o preço do frete. R$30, R$40, é bem forte. A gente, por exemplo, está entregando o Brasil inteiro alimentar a R$12,90. Porque a gente quer experimentar, quer entender como o cliente recebe esse produto. E aí, capilaridade, Ana, você havia perguntado, hoje nós somos o único varejista no Brasil que atende 94% da população inteira com entrega de mercado. Quando a gente olha para shopping, todo mundo entrega shopping no Brasil inteiro, usa correio, blá, blá. Mas mercado é num pedido único, entrega mercado, aquilo que eu falei. Quando você entra e a gente fala, não, mas aqui em São Paulo, cara, eu uso os aplicativos, é verdade. Vai para Amapá. Vai para o interior de São Paulo. Interior de São Paulo é iFood. Interior de São Paulo é ai que fome. E aí, quando você vai comprar nesses aplicativos ou pelo site, e grandes sites, quando você vai comprar, fala, eu quero comprar um Toddy, um leite e um copo. Você vai no Mercado Livre, vai um LX, vai vários. Você vai receber um em cada pedido. O Carrefour é o único que entrega no único pedido
para 94% da população. E a gente vai chegar em 100% da população fazendo essa entrega bem focada de mercado. Que hoje 1 a cada 4 pratos de comida no Brasil é vendido pelo Carrefour. Então a gente tem, felizmente, a gente tem como realmente tocar e ajudar e facilitar o acesso à alimentação saudável, preços justos, porque uma coisa é a gente fazer preço do Nordeste, do Norte, para um cliente daqui. Agora faz um preço daqui para um cliente de lá, que é o que a gente faz. A gente faz um preço de São Paulo para um cliente do interior, do Nordeste. A gente está dando um acesso gigantesco à alimentação saudável, alimentação adequada para essa região. Então, é bem satisfatório você participar de uma empresa, participar de um momento, fazer um trabalho que você consegue dar esse tipo de... Queria até emendar para a Cris aqui uma pergunta que é um pouco isso que a Cris fala de grandes players serem esses que vão levar tendências primeiro, né? E testar, como ele falou, testando aí a entrega a 12,90, né? Para todo mundo, enfim. Pode ser que no longo prazo, no médio prazo, isso não seja viável para todos os lugares, exato. Mas é importante que esses grandes players tragam essas inovações, né, Cris? E até queria que você trouxesse um pouco da experiência que a gente teve recentemente. A gente visitou na NRF, a feira de varejo lá de Nova York, pré-NRF, na verdade, algumas operações que incluíram também varejo alimentar. O que você vê ali até dessa importância mesmo que você comenta dos grandes trazerem, puxarem, levantarem bandeiras que de repente, né, os outros vão ou não copiar depois. Não, perfeito. Eu acho que assim, é um processo onde o grande ele tem de fato caixa e ele tem a tecnologia e tem equipes, né, super com muito conhecimento como a Lei e o time dele para fazer esse tipo de coisa acontecer, né? Nós tivemos a oportunidade de visitar a Amazon Fresh, né? E é um supermercado, primeiro, lindo, com um planograma perfeito, né? Todas as coisas super organizadas, claro, tem um objetivo tecnológico, estratégico para estar dessa forma, mas a loja apareceu sem movimento naquele horário, que era um horário próximo ao horário de almoço, tá? Onde nós estávamos. O que a gente fala, assim, em termos de evolução, a Amazon começou com o conceito de Amazon Go, com um mix bem reduzido, né? Era uma conveniência bem apertada ali. O cliente começou a falar, puxa, não tem um sanduíche, não tem uma salada, não sei o quê. Eles expandiram um pouquinho, colocaram até uma cozinha em algumas lojas mais próximas, né, para poder atender essa demanda do eu finalizo, coloco ali na gôndola e atende essa necessidade do cliente. E claro, como todo bom varejista, né, a gente gosta de apostar alto, né? E aí eles deram esse salto. A sensação que a gente ficou é que tem oportunidade para ter um formato intermediário antes desse Amazon Fresh ali tão grande. Mas uma coisa que eu acho que é importante, enquanto a Lê estava falando, eu vou anotando aqui porque é uma viagem, né? É muito bom a gente poder ter olhares diferentes sobre o mesmo tema que é o alimentar ou o atender o cliente nas suas necessidades todas. E para mim fica uma situação assim, olha, a gente tem majoritariamente no Brasil uma população de classe C, D e E, né? E onde a questão financeira é muito importante, né? A gente pode falar, puxa, para uma população de classe A e B que apertar o botão e falar, ok, não tem problema, né? O frete, né, nesse valor mesmo que seja só R$12,90, mas isso às vezes para uma população, né, com menos favorecimento financeiro, isso pode fazer a diferença. E aí o que nós vimos bastante, assim, acho que o Walmart teve muitas palestras durante a NRF, mostrando o seu case do Clique e Retire, que também é um ótimo case em Carrefour, né, enfim, dentre outras. Eu particularmente adoro, porque assim, é uma coisa que está no meu caminho, e no food service a gente também tem essa característica. O brasileiro ama, eu vou fazer só fechar aqui, eu já volto ali do Walmart. O brasileiro ama para viagem. E essa coisa de antecipar um pedido pelo aplicativo e passar e retirar, te dá uma sensação de justiça muito boa, porque assim, puxa, eu pedi, como ele disse, um sanduíche com refrigerante, né, num determinado horário ali do dia, um suco, alguma coisa que eu preciso, R$10. Puxa, tá no meu caminho, eu preciso pagar uma conta e fazer academia, sei lá o quê, passei, peguei e sigo em frente. Então, acho que isso cria uma oportunidade muito grande. No Walmart, o que a gente viu foi o Walmart já expandindo o seu ecossistema, né, para o mercado, ou seja, criando essas soluções todas que o Carrefour tem experienciado também por aqui, né, de entrega com prazo mais curto, de clique e retire, enfim, coisas desse tipo, e colocando especialmente a sua malha logística à disposição de outros pequenos varejistas. Eu acho isso sempre sensacional, sempre sucesso, é um pouco da mentalidade asiática, né, do incluir os pequenos, porque a gente sabe, né, que os pequenos operadores de qualquer
qualquer que seja o modelo, sofrem, não tem poder de negociação, independente do nosso mercado. Então, é muito bacana quando um grande varejista que já tem a sua margem protegida, que já consegue favorecer. Então, acho que assim, foi um case bastante interessante. E do outro lado, assim, esse sucesso do clique e retire. Eu acho que até pela característica do Walmart estar mais afastado, tá na estrada, né? Assim, tá nesse contexto mais da rodovia, que às vezes não é a verdade para muitos, né, varejistas alimentares aqui. A gente está muito próximo das residências das pessoas. A pessoa está na estrada, ela passa ali, abre o locker, né? Pega e segue em frente, né? Então, acho que isso é muito bom pra gente, assim, poder olhar. Você falou, eu não lembro agora que palavra você usou, mas é essa sensação de satisfação mesmo, né? Que você resolve tudo num caminho sem precisar, enfim, se deslocar e tudo mais. E eu nem sabia que aqui já era tão... Você acha, aliás, que aqui no Brasil as pessoas já estão mais... As pessoas amam. Para viagem, falando de food service, não posso falar do varejo alimentar, que eu não sou tão especialista assim quanto a Lê, mas assim, em termos de food service, majoritariamente as pessoas adoram o para viagem, porque... e aí essa é uma coisa que os aplicativos muitas vezes fazem, porque... Por exemplo, num final de semana, onde a gente está com a verba apertada, né? Se eu peço com frete, às vezes, dependendo do horário, é R$ 6,90 a R$ 9,90. Esse é o refrigerante que eu deixei de comprar para minha família. Se eu vou retirar, eu pego a minha bicicleta, eu vou a pé retirar, eu faço pedido e vou até a pizzaria, eu ganhei essa oportunidade de oferecer para minha família. Então, assim, de novo, a gente tem mais de 60% da nossa população nas classes C, D e E. Então, quando a gente pensa em serviço, né, e tudo que ele colocou aqui, né, eu estou impressionadíssima com os mais de 60 serviços aí que tem, eu acho fantástico, porque a gente precisa disso, né, precisa de alguém que inclua essa massa, então isso é muito, muito valioso e, enfim, eu acho que a gente tem que olhar sempre para o todo, né, então é muito bom quando a gente pode testar soluções sofisticadas, né, e a gente sabe, a gente também teve muitas oportunidades de ver cases de Louis Vuitton, Prada, enfim, coisas muito sofisticadas, né, Salvatore Ferragamo, né, coisas desse tipo, mas quando a gente vem para o mundo real, numa população como a nossa, né, é esse equilíbrio. E imagina que incrível, né, 94% da população pode ter acesso a isso, ok, tô num dia bacana, posso pagar o frete, poxa vida, pego aqui o meu celular, tenho o meu pacote de dados com desconto, vou lá, né, com o melhor preço, é verdade, vou lá, faço o meu pedido e tenho essa oportunidade. Acho que, na verdade, assim, só para a pandemia trouxe, inclusive, a oportunidade de eu comer na minha casa um restaurante 5 estrelas. Eu não tenho o carro certo, eu não tenho a roupa certa, eu não tenho, às vezes, o cartão de crédito certo para ir nos Jardins comer no melhor restaurante. Não tinha antes, né? Eu peço. Ele muita gente tinha, mas um restaurante top, assim, não tinha. Se negava, né? se negava. Os chefes de cozinha, fiquem ligados. E óbvio que o pessoal que ia jantar no restaurante top não pedia para levar o resto. Exato, inclusive a gente faz isso agora descaradamente. Por favor, embrulhe para mim. Mas eu acho que isso é um ponto, né? A gente está menos tolerante ao desperdício, porque não levar essa comida é um desperdício, né? Então, acho que todo esse cuidado com a logística, né? Acho que antes aqui no nosso aquecimento, o Ale estava falando um pouco sobre, puxa, a pessoa ela quer comprar banana, ela quer comprar metade verde, metade madura, né? Que essa seria a máxima sofisticação ali do picking. Porque eu não tolero esse desperdício, eu não quero sexta-feira jogar, sei lá, 2, 3 bananas no lixo. Inventar uma receita para aproveitar. Eu não vou estar em casa, eu não vou comer 4 bananas por dia sozinho. Então, assim, acho que as pessoas estão mais conscientes e menos tolerantes a essas questões ligadas ao desperdício. Só 2 comentários interessantes a respeito do clique e tira, porque se a gente parar para pensar, o clique e tira é um negócio que... Cara, por que alguém vai comprar pela internet? E vai buscar na loja. É um negócio tudo para dar errado, assim, teoricamente, né? Sim, e a pandemia fez um pouco disso virar uma realidade, porque ele falou, cara, eu preciso sair de casa. Eu vou comprar e vou lá retirar, porque eu preciso sair de casa. Ainda bem que eu vou retirar. Eu tenho alguma coisa para fazer. Hoje, assim, 1/4 da venda de quem tem a modalidade clique e tire é clique e tire. O cara, ele vai lá retirar e ele se sente empoderado de falar o seguinte, pode colocar aqui no porta-mala, o picker vai lá, vai porta-mala, coloca, ele pega e ele sai o carro. Existia também uma teoria que esse cliente que fosse na loja, ele ia sair da loja, lá pegar, mas ele ia lá na área do eletro, ver algum serviço, comprar, assim, tem pouco disso, muito pouco disso. Ele não faz outras compras. Ele vai para buscar mesmo. Vai, pega e sai. A maioria... não sai nem do carro. Mas isso não é ruim, então, para o varejista, por exemplo? Não, porque, assim, se você parar a pensar, não tem o custo da entrega.
Né? E outra, é a decisão do cliente, porque às vezes ele não tem ninguém em casa para receber. Sim. É uma entrega sem o custo da entrega. Isso. E empoderando o cliente, né? Fazendo do jeito que ele O quer. engraçado é que o Clique Retire, ele normalmente tem uma taxa de desistência mais alta do que de devolução de quem recebe. Olha só. Então, assim, às vezes o cliente não vai lá buscar. Então, ele tem uma taxa de desistência maior do que o cliente que recebe na casa e fala, não, eu quero devolver. Mas daí não porque seria daí ele vai porque... ter um É trabalho isso que eu ia ainda, falar. né? Ele não Isso quer que eu ia esse falar, trabalho. porque se ele não vai, ele simplesmente não foi. Agora, se ele tem que devolver, ele tem que entrar em contato, ele tem que pôr no correio, ele tem que fazer um... Exatamente. Nem isso mais o cliente quer fazer, né? Ele tá preguiçoso totalmente, né? Eu queria te perguntar um pouquinho, a gente vai ter uma bola até aqui, sobre a Amazon, que a gente visitou lá. O que você achou da loja? Como consumidor mesmo. Então, né? eu ia falar, a Cris estava falando, estou ouvindo aqui, e aí eu ia falar, cara, eu acho que, assim, as tecnologias, elas não tem jeito, elas vêm, e cada vez mais rápido, né? Mas eu acho que a população precisa de um tempo de adaptação. E eu estou falando por mim também, né? Então, assim, tem gente que antes da pandemia comprava muito já online. Eu não comprava online. Porque, cara, eu gostava de ir, de pegar e já experiência, né? Mas eu queria também já sair com o produto, entendeu? E muitos produtos também, por exemplo, minha cunhada, ela adora comprar tênis. E ela compra tênis pela internet, direto. Às vezes vem um tênis que não fica bom, né? E aí acabei de falar da preguiça do cliente, né? Tem que ir, trocar e tal. Então eu preferia ir e já resolver. Né? Tênis eu vou te falar que é uma coisa que eu ainda prefiro ir até a loja. Às vezes eu vou até a loja, experimento, mas se na internet está mais barato, eu compro, mas eu já... Ah, que bonito! Mas eu já experimentei, né? Agora, outros produtos, muito por causa da pandemia, eu comecei a comprar e eu me acostumei a comprar. Né? Então, foi um costume que eu não tinha e que eu demorei para ter. Isso é algo que eu identifico também com aplicativos de alimentação. Eu não comprava, Cris, pelo aplicativo. Eu preferia ligar na pizzaria. Olha só. E eu tinha amigo... Nunca faria isso, eu. O seu José agradece, viu? 20% a margem dele. E eu tinha amigo que já estava comprando pelo aplicativo e tal. E eu não. Eu falava, não, eu gosto de ligar. Eu gosto de, sei lá. Tizão no rolê. Né? Hoje faz amizade com todos os... Me adaptei também, né? Então eu fiquei pensando nessa questão da adaptação, né? De ter um tempo de adaptação. E também fiquei pensando numa outra questão, que é o tempo de adaptação, mas daí referente à idade do cliente, né? Por que eu falo isso? Porque eu acredito que as pessoas que estão numa geração, as pessoas mais velhas, né, numa geração anterior, eu estou com 40 anos agora, mas quem está acima, eu incluo um pouco da minha geração e quem está acima também, eu acho que precisa de um tempo maior para algumas adaptações. Daqui para baixo, eu acho que a tendência é só esse tempo diminuir, ou nem precisar. Os nativos digitais aí, né, que já... E aí, por exemplo, supermercado. Quem vai fazer o supermercado? É a molecada ou é o pessoal mais velho? Hoje, você tá falando? Hoje. Então, falando da loja da Amazon, né? Que é uma loja lá, porra, que é espetacular e tal, mas você não passa por ninguém, você abre a catraca ou pelo aplicativo ou com a palma da mão, entra na loja, tem centenas de câmeras no teto que vão identificar o que você pegou, você coloca na sacola e vai embora, entendeu? Você não fala com ninguém, você não passa por ninguém. Dá um sentimento até de que você está roubando alguma coisa, é muito louco, né? E o público, talvez, do supermercado seja um público que precise de um tempo a mais de adaptação para isso do que fosse um público que é mais novo, que tem isso mais fácil. Uma coisa que a gente estava falando essa semana mesmo, Ana, como chama aqueles caixas que são... que você tem o self-checkout, isso aí. Cara, você vai nos self-checkouts hoje já tem muitas lojas com self-checkout. Antes não tinha, mas o self-checkout já chegou faz um tempo. Sim. Mas não eram todas as lojas que tinham. Hoje muitas lojas têm. Só que você olha, cara, os caixas estão cheios e os 10 caixas de self-checkout estão vazios. Ou tem 3 pessoas e tem um monte de vazio. Porque as pessoas, não sei, as pessoas têm ainda um problema de... Eu acho que tem um pouco a ver com geração, que você fala. Eu acho. Tem self-checkout hoje em loja de, sei lá, moda, tem mercado.
Talvez no mercado é uma característica. Eu tenho um mercado perto de casa, por exemplo, que tem. E até que é bem movimentado, assim, as pessoas usam o caixa sozinhas, mas tem gente, de fato, que ainda pega filinha. Mas precisa de alguém também, né? Precisa Sim, de um ser alguém humano meio que disponível do lado para apoiar. 6 caixas, né? Pensando Sim, em eficiência operacional, sem dúvida. é uma pessoa para 6 caixas. Mas eu acho que o normal vai ser não precisar de ninguém, né? Acho que como os restaurantes também com os totens, né? Hoje já tem muitos restaurantes, tem restaurantes que só tem totem agora, né? Esses de fast food e tal. Mas antes ficava uma pessoa, mais que uma pessoa. Hoje eu vejo, já está muito mais normal. Tipo, o pessoal não precisa mais de um auxílio, já está acostumando, né? Então eu acho que tem esse tempo de adaptação. O que vocês acham de tudo isso que eu falei? Eu sou adepta de quase tudo. Eu vejo muito, de novo, é de geração, é de comportamento, cada cliente é de uma forma. Eu lembro muito bem que no meio da pandemia, alguns restaurantes que você ia fisicamente no restaurante, o cardápio era no QR Code. E às vezes você já fazia o pedido pelo próprio aplicativo, não tinha garçom. O garçom só vinha entregar. E isso não pegou. Você percebe que esse tipo de coisa não pegou. E quando a gente olha para a loja física, por incrível que pareça, o tráfego de clientes na loja física aumenta. Deveria ser o contrário, deveria estar diminuindo. E quando você começa a observar, por exemplo, a Best Buy nos Estados Unidos, de um bom tempo para cá, ela já percebeu que ela vende espaço para exposição, para showroom. Ela vende produto lá, mas o dinheiro dela é da venda para Samsung, do espaço, para Apple, para eles fazerem lançamento de produto. Eles já perceberam que vai ser muito difícil o online substituir 100% dessa experiência que a loja física dá. A gente vê que boa parte dos nossos clientes, não a maioria, mas boa parte dos nossos clientes, eu tenho certeza que vocês têm exemplo claro. Quantas vezes você foi no hipermercado só para comprar um produto para não pagar estacionamento? Quantas vezes você já foi para aquele mercado que fica do shopping? Não, e outra, quantas vezes você já foi lá para assim, deixa eu gastar um tempo aqui no hipermercado, deixa eu ver o que eu vou fazer de jantar, você nem sabe, você vai lá. Tem muito. Como que você substitui essa experiência no online? Não tem Exato, como. não existe. Deixa eu ficar navegando aqui. Um desafio gigantesco. Como que você substitui a degustação na loja física? O promotor da loja física vai te explicar o tamanho da tela do produto, o benefício da câmera. Assim, eu, desde que eu sou conhecido como gente, eu ouço falar que o hipermercado vai morrer. Como o cinema vai morrer por causa disso. Cara, vai diminuir, mas assim, acho que vai adaptando o formato para cada cliente, para cada necessidade. Porque as gerações vão mudando, vão ter necessidades diferentes. E tem uma geração que prefere uma coisa, tem outra geração que prefere outra, e aí vai se enquadrando nessas adaptações. Eu acho que o maior desafio do varejista é como ele ajudar o cliente no processo de decisão. O varejista, no passado, ele era um cara que comprava e revendia. Hoje ele é um cara que compra, ajuda no processo de decisão e vende. É a curadoria. É como, não é vender os ingredientes, é explicar a receita inteira. É falar com a sobra, ele faz outras coisas. O carrinho que a sua mãe fez de compra para a limpeza da casa dela pode servir para você também comprar o seu. E ela compartilhar o carrinho dela para você. Quando você vai no nutricionista, ele fala assim, tá aqui a receita. Por que não fala assim, tá aqui o pedido do carrinho XPTO, lá vai lá no Carrefour, pode comprar. É todo free glúten, é todo free sugar, é todo zero lactose. Esse carrinho. Cara, é como a gente ajuda o cliente a tomar decisão ao ponto de falar, este produto, na página do produto, qual é os reviews, né? Quais são os comentários de quem comprou? O que ele fez com esse produto? Quais não apenas a tabela nutricional, mas que tipo de dieta? Como que o varejista ajuda na tomada de decisão? Você entrou nesse tema, e eu falei agora há pouco sobre a parte da modificação do consumidor, assim, no pós-pandemia, né? Mas independentemente do pós-pandemia, como é que está no setor de food, assim, essa preocupação com alimentação saudável? Você falou de, tipo, zero não sei o quê, os ingredientes e tal. Como é que está atualmente isso? Eu vejo uma modificação grande nesse sentido. Parece que as pessoas, não sei se estão se cuidando, mas pelo menos parece que estão querendo ou estão mandando elas se cuidarem, os influencers, não sei, mas me parece que tem um movimento diferente aí. Olha, é muito... Pode, por favor. É muito interessante como isso é regionalizado.
Quando você olha para São Paulo, existe uma preocupação muito maior com qualidade do nutriente de cada produto, da composição do item. Os nossos corredores saudáveis são corredores que de fato têm muita frequência, são áreas quentes de hipermercado. Quando você vai para algumas outras regiões, às vezes regiões mais carentes, tá muito mais interessado, cara, o que eu posso fazer, o que eu posso ter mais possível com esse bolso que eu tenho. E aí que é o nosso papel. Como eu ofereço um produto de qualidade, de marca própria, e a gente tem premissas de marca própria, que assim, ele tem que ser o melhor de qualidade, assim, não pode ter qualidade. E tem que ter o preço, pelo menos, menor do que a marca mais top. Para quê? Para dar acesso para esse tipo de produto. O Carrefour tem um compromisso muito grande de transformação alimentar, de ser o grande motor de transformação alimentar, aonde ele tem operação, no Brasil, na França, em alguns países da Europa, que ele tem operação, para essa preocupação de dar acesso. E o acesso se ele quiser comprar um produto de qualidade, ele tem meios de comprar esse produto de qualidade. Se ele quiser conhecer quais os produtos que têm maior qualidade, também tem meios de conhecer através do próprio site, QR Code no produto para ver composição, além daquilo que está atrás do próprio item. Mas é muito interessante esse ponto, porque é muito diferente a realidade de São Paulo, do Sudeste. O Brasil é muito grande. É inacreditável. Nós precisamos ser mais locais e menos nacionais. A gente tem que ter um Carrefour que tem características Carrefour no Sul, no Nordeste. Cara, como que eu me adapto ao Farroupilha no Rio Grande do Sul ao mesmo tempo que eu estou me adaptando ao São João no Nordeste? A temperatura de Santos... Eu ia falar isso, a temperatura mesmo. A gente precisa se adaptar à realidade do cliente. E assim, se ele quiser comprar um produto XPTO, a gente tem que dar acesso à compra desse produto XPTO. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim, vocês foram falando de pontos, hoje existe uma legislação também, na verdade, ela foi modificada, né, entrou em vigor em outubro do ano passado, onde existe um fortalecimento das questões de redução de sódio, de açúcar e até de informação mais visível para o consumidor. Então, as indústrias de alimentos precisam melhorar isso. Hoje a gente tem uma balança entre a indulgência e o saudável que vai todo dia, né, de A a Z. Então, de manhã eu tô super healthy, 3:30 da tarde eu já tô, ai gente, um bolo de chocolate, eu mereço, eu trabalhei muito, então eu preciso desse produto. Então, acho que assim, tem um pouco desse mood do consumidor, claro, né, em algumas regiões ele citou super bem, né, São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, com certeza, né, acho que por cultura, por influência. Quando a gente olha a pesquisa, existe, sem dúvida, assim, são as duas forças, né? O saudável e o interessante é que para o brasileiro, o saudável, ele tem muitos elementos. Saudável, por exemplo, para o europeu é orgânico. Para o brasileiro, ele pode ser orgânico, só com menos sal, só com menos açúcar, só com sem ser frito, assado, ou com uma fritura que se eu aqueci na air fryer, aí já é saudável, porque eu não tive que fritar de novo na minha casa, e aí com certeza a minha qualidade de fritura é pior do que uma qualidade de fritura industrial. Também você se sente bem, né? Total. Não precisando colocar o óleo. Sem culpa, total. E uma coisa que vocês falaram, né, trazendo ele o paralelo da questão da operação mais autônoma, é assim, ó, o consumidor pressiona todo mundo, os varejistas, o povo do food service por preço, né? Em algum momento a Ana falou assim, não, às vezes eu até dou uma olhada no preço, não é totalmente fidelizada essa moça, com ela. Mas ela falou ali, eu tô de olho também no preço. Então, quanto mais a gente pressiona, então o que o consumidor quer? Cozinhar menos, comer mais fora de casa, ter a conveniência, tarará, mas preço também é um driver importante. Claro que isso muda de acordo com o produto e tudo mais. Então, chega uma hora que o varejista tem que falar assim, acabou, meu amor, não tem caixa para você, você vai no self-checkout sim, porque é lá que eu vou conseguir a eficiência que eu preciso para poder te entregar. Claro que, especialmente nas redes focadas em valor, isso é uma realidade. E isso, por exemplo, como você falou, né, nas redes de quick service e restaurantes, né, o QSR, que a gente chama, que é o fast food, como o brasileiro conhece aqui, isso tem se expandido muito porque existe uma inflação de alimentos importante que a gente chegou uma hora que a gente não consegue repassar, porque aí se repassa,
o consumidor de fato vai embora. Então, a tecnologia vem para apoiar, que a gente consiga entregar uma ótima experiência. E curiosamente, a gente visitou, acho que uns 4 anos atrás, uma loja de McDonald's lá em Chicago, uma loja conceito e tudo mais. E assim, quando vocês colocaram os totens, como é que foi? A gente passou a vender mais. Como assim? Porque não tem ninguém atrás do cliente na fila para ele fazer o pedido. Era uma bateria assim de totens, claro, uma loja conceito, eles estavam testando e tudo mais. Porque aí ele não se sentia pressionado. Então, quero aquele cookie. Sim. Eu quero aquela coisa que quando a gente está numa fila, tem alguém atrás de você. Vamos, eu quero ser o próximo. Então, isso também, para o food service, em alguns momentos, e claro, a inteligência, né, da forma de expor o produto, a foto, a combinação. Olha, você pediu um sanduíche tal, você aceita uma batata com um desconto de tanto. Isso tudo ajuda. Claro que a gente precisa, de novo, de tecnologia para fazer isso com inteligência, mas é aí que eu busco a eficiência, porque isso também não tem mágica, né? Eu quero ficar no caixa 1 hora, quero conversar com a moça, eu quero não sei o que. Não tem. Alguém precisa pagar essa conta. Eu vou citar um exemplo que eu fui num restaurante mais ou menos fast food infantil aqui em São Paulo, recentemente. E aí eles se vendem como uma coisa muito tecnológica e moderna no atendimento. O que eles têm é um tablet na mesa. E aí eu tava com meu filho, vamos pedir aqui, que legal e tal. Mas, antes da gente fazer o pedido, primeiro que eu nunca tinha ido. Então a atendente chegou e ficou meia hora me explicando como é que funcionava. Aqui você... Assim... Se ela tivesse tirado o seu pedido. Exatamente. Foi essa sensação que eu tive, assim. Ela passou tanto tempo me explicando por uma coisa que era intuitiva, na verdade, né? Eu tava super boa vontade dela, obviamente, me explicar, né? A primeira vez que eu tô indo. Mas, assim, nada inteligente ali, entendeu? E aí, quando eu tive alguma questão que eu tinha que ver um brinde que vinha junto e tal, e não tinha ali o brinde... E aí eu falei pro meu filho, não tem o brinde. Ele falou, pergunta. Aí eu falei, vou perguntar. Aí eu tive que chamar ela e perguntar. Então, assim, aquilo eu não consegui resolver. Acho que aí quase que uma perfumariazinha ali desnecessária, sabe? Sim, acho que é isso, é meio que também calibrar, né? O que é legal de fato e o que é útil. Porque nem tudo é útil, né? Nem tudo necessariamente vai ser uma experiência. Pelo contrário, foi essa sensação exatamente essa que eu tive. Tipo, preferia ter falado com ela diretamente, teria mais rápido o pedido, talvez, né? Eu queria dar um depoimento também de totem, que eu me lembrei agora com a Cris falando, né? E que para mim foi muito útil, né? O ano passado eu estava em Israel e lá, 90% da população fala inglês, né? Então, você consegue, se você falar inglês, mesmo que não fale bem, você consegue se comunicar bem, né? Mas a gente estava indo de um lugar para o outro e a gente parou em uma rede aí famosa na estrada. E aí o pessoal da rede só falava meio que hebraico. Né? E eu não entendi. Né? Falo Você não hebraico. fala hebraico? Que coisa. E só que eu fiquei Básico. feliz. Então, mas eu descobri que eles só falavam hebraico quando eu fui retirar só. Uau. Porque tinha os totens. Então eu fiquei tranquilo, porque eu fui lá no totem, estava em hebraico. Eu mudei para inglês. Então tinha. Achei que você ia contar uma história trágica. Estávamos aqui pensando, todos torcendo. Mas é porque você falando, eu me liguei nisso agora. Que se ali não tivesse o totem, você nem teria ia ser complicado. E o totem, mesmo que esteja em outra língua... Você consegue, imagem, né? Intuitivo. Acho que até para as pessoas mais... A gente está falando de questão de idade aqui. Acho que até para as pessoas mais velhas não chega a ser uma tecnologia difícil de assimilar, né? Eu pensei aqui, quando o Alexandre estava falando também do Pix, né? Pix é uma prova enorme, assim, de uma tecnologia revolucionária que todo mundo adotou, né? Você pode ir, sei lá, no camelô, na feira, todo mundo vai aceitar Pix hoje. E tem varejista que não aceita, né? E assim, o Pix, ele é muito barato. Então... Você vai fazer uma operação por cartão de crédito, você paga um MDR lá, na casa de 1,20, 1,30, dependendo da sua negociação, que é direto na tua margem. Pix não paga nada. Então, o fato de você ter Pix, você já está tendo uma operação mais saudável, sem atrito para o cliente, você recebe na hora,
Não no cartão de crédito você recebe em 30 dias, assim, enfim, no fluxo. E você está oferecendo um serviço para o cliente. Ele é muito fácil, né? A pessoa mais velha que está acostumada a usar o celular vai conseguir tirar uma foto do QR Code ali, vai conseguir pagar. É inacreditável ainda como tem clientes em loja que pagam em dinheiro. Uhum. Né? Sei lá, 20% de uma operação de varejo ainda é dinheiro. Bastante, nossa, o Pix está assumindo um papel de protagonismo nisso. Fortíssimo. Cara, muito simples, muito fácil, todo mundo acessa. Acho que é um grande desafio para os cartões, né? Obviamente, como que eles garantem fidelidade dos clientes e tudo mais. Mas se o cliente quer pagar com Pix, nós, varejistas, temos que oferecer a modalidade Pix. Cara, de novo, para mim, inovar é fazer o básico. Se ele quer pagar em dinheiro, ele vai ser inovador, a gente recebe dinheiro. Se ele quer Pix, se ele quiser pagar com vale-refeição, tem que oferecer. Por incrível que pareça, é básico, mas o básico é como fazer algo que ninguém faz. Você pega paga com criptomoeda e tal, pagamento com criptomoeda e tal. Aí a pessoa vai falar, mas onde eu compro criptomoeda? Ele paga por Pix a criptomoeda para usar. Exatamente. Fechou, muito bom ponto. A gente tá se encaminhando aqui para uma finalização, mas eu não queria deixar de abordar um tema que vocês falaram de alguma maneira, a gente falou aqui, que são os dados, né? Eu tava até lembrando da questão, o Gustavo tava falando da impressão que ele sentiu quando entrou na loja da Amazon Fresh, e eu pelo menos não tive essa sensação pessoal de me sentir invadida por ter tudo aquilo de câmera ali, sabendo o meu comportamento e tal. Acho que até pouco tempo as pessoas se sentiam um pouco assim, né? Desconfiadas e tal, com toda essa tecnologia. O que vocês acham hoje? Porque, por exemplo, para fazer toda essa operação que vocês têm que fazer aí, de logística, de, sei lá, fulfillment com o Mercado Livre, tudo isso está baseado em dado, né? Em casar esses dados da melhor forma, de oferecer o preço melhor da loja que está mais próxima, enfim. O consumidor se sente menos ou mais recompensado, talvez, por fornecer esses dados hoje? Aí depois eu queria passar para a Cris também. Hoje a gente tem um desafio muito grande, acho que toda a cadeia digital, de conseguir o consentimento do cliente para poder ativar ele nas suas próprias por questão campanhas, legal, né? LGPD, para suas próprias campanhas ou para campanhas de terceiros. É muito comum o varejista usar os dados do cliente para fazer uma campanha, por exemplo, de um fornecedor dele, da Nestlé, vamos supor, de uma Procter & Gamble, e aí a gente vai fazer uma campanha para aquele cliente para oferecer um produto desse fornecedor. Eu preciso ter um tipo de consentimento que eu possa ativar esse cliente, ou até mesmo para outros parceiros de negócio. O nosso desafio é conseguir fazer com que o cliente fique confortável e seguro ao ponto de lhe dar ok para receber essas campanhas personalizadas, as promoções, os cupons. E por incrível que pareça, a gente vê no andar da carruagem isso sendo menos barreira. Né? Os clientes estão... E assim, eu sou consumidor como vocês. Você entra no site novo, já aparece uma barra lá embaixo, aceitar todos os custos. Aí, você lê hoje em dia, de tanto que... Nossa, sai. Exato. Então, isso já está se tornando culturalmente um comportamento que o cliente tem menos atrito. Mas para que a gente consiga usar os dados de maneira correta, essa é uma etapa importante. Sem a menor sombra de dúvida, o nosso desafio maior não é ter os dados, mas é trabalhar com os dados. E, gente, tem muita combinação, tem muita oportunidade. A gente tem condições de fazer por cluster de clientes, mas o ideal é fazer para a IANA, para CPF. Não é para esse CPF ter propensão, não. Para esse grupo de CPF ter propensão, não. É para a IANA. O que ela consome, em que momento que ela abre o e-mail, em que momento que ela vê o WhatsApp, com que meio de pagamento que ela utiliza. Esta personalização, a maneira que a gente tem que trabalhar esses dados, é o segredo que cada varejista tem. E sem que pareça que você está invadindo, né? Quer dizer, sendo assertivo, como você falou, de repente não mandar um e-mail que eu também não vou abrir, mas também de uma forma que eu não me sinta... Nossa, essa promoção veio num momento nada a ver, então perceberam que eu entrei na loja, sei lá, alguma coisa que não me deixe desconfortável, né? Eu vi um exemplo de mercado, não sei se vocês ouviram falar, de uma moça que soube que ela estava grávida por um varejista. Nossa, uau! Pelo comportamento de pesquisa dela, ela começou a pesquisar as coisas, e aí o varejista falou assim, segue o teste de gravidez. Gente, que louco isso.
Que medo agora deu. Porque ela tá pesquisando medicamento, coisas assim que tinha uma combinação. E aí mandou o teste de gravidez com uma recomendação de compra. Cabeça, caramba! Ânsia. É inacreditável, né? Se isso chega muito louco, né? Ele começa a chorar, ele é pai de gêmeos, ele fala, não. O nosso maior desafio é conhecer o cliente mais do que ele mesmo, mas não de maneira arrogante, nossa, a gente conhece você. Porque às vezes a gente nem percebe que a gente consulta uma compra a determinada hora da noite, que a gente comprou coisas com uma determinada frequência. O nosso maior desafio é, com certeza, antecipar essa necessidade. Sim. E aí, dados. Não, se você consegue lembrar para o cliente do aniversário da esposa ou do aniversário de casamento que ele ia esquecer, já varejistas, dica do Gustavo. Cara fidelizou já indicar o presente, da vida, né? Entendeu? Já indicar o presente. Sabe que uma coisa que eu adoro é loja de maquiagem, e tem uma loja que eu compro sempre, que me manda WhatsApp dizendo: já faz 2 meses, sei lá, que você comprou o seu lápis. Está na hora, já tá acabando. É uma conveniência com a qual eu não contava, mas aquilo me dá um quentinho no coração, um trabalho mental que eu não preciso fazer, né? E é difícil. Exato. Pensa do lado. Então, cara, é o básico, de novo, é o básico. Exato. É simples de fazer, parametrizar determinado. Quem comprou determinado produto, daqui tanto tempo vai precisar. Quem comprou pneu, vai precisar instalar. Cara, não precisa fazer uma macro, um script absurdo pra... E não tá oferecendo nada que seja fora do meu hábito de compra, pelo contrário, tá me poupando até de eu ter que lembrar, puxa, tá acabando, tá acabando. Não, ela me lembrou e eu vou lá e compro. É uma coisa simples, é como você falou, o básico, que é bom, né? Cris. Então, eu concordo totalmente aí com os pontos que o Ale colocou. Acho que, assim, quando a gente pensa em dados, eu acho que eles também precisam vir com uma camada do relacionamento que você constrói com aquele cliente, né? Então, uma coisa que a gente tem feito bastante no food service é tentar trazer o cliente para o teu aplicativo próprio, porque, assim, você tem um agregador, né, ou os agregadores, mas ele faz as promoções que são interessantes ou que com cruzamento, ele usufrui dos dados do cliente muito mais do que a maioria dos operadores. Então, quando você traz o cliente para o teu aplicativo, você consegue construir um relacionamento e você sabe que a Iana pede sempre pizza de calabresa com mussarela ou de frango com não sei o que e tal. Falando aí do contexto dos reminders, né, que a gente curte, né, filtro de água, né, que você troca o filtro. Sim. E antigamente eu comprava, antigamente não era nem tão antigamente assim, mas tem uma bateriazinha que você tem que trocar quando você troca o filtro. E aí não vinha, e eu tinha que ir procurar sábado uma relojoaria onde vendesse aquele demônio daquela pilhazinha. E aí descobri o moço lá que vende o filtro, que se ele mandar junto, ele faz a felicidade da nação brasileira por completo, agregando X reais, que com certeza deu triplo do que eu pagava lá na relojoaria. Exato. E ficava muito feliz. Então, acho que assim, esse básico, acho que não sei se os cientistas de dados vão gostar muito que a gente fale assim, o básico, é fácil, porque assim, realmente depende muito da inteligência artificial, depende muito dessa evolução do cruzamento de dados, mas também eu acho que depende dessa construção de um relacionamento com o cliente. Quanto mais eu me relaciono com você, né, com a tua empresa, com a tua marca, porque uma coisa que para mim hoje ficou irritante, né? Outro dia eu falei com meu irmão, ele mora em Londres, e eu falei assim, olha, um amigo do meu filho está procurando uma escola para estudar, fazer um intercâmbio e tal. Aí ele falou, eu não lembro agora, mas fica tranquila que daqui a pouco o Facebook vai mandar no nosso feed um monte de coisa. Isso me irrita muito, 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 como pessoa, como ser humano. Sim. Tipo assim, então estávamos aqui conversando, passamos a tarde aqui de bora varejar. Coincidentemente. Hoje vai aparecer bastante coisa. Hoje vai ser demoníaco, né? Tá todo mundo aqui com o seu celular, vai ser demoníaco. Isso eu acho extremamente irritante e invasivo, sinceramente, né? Porque, enfim, às vezes era só uma conversa sobre futebol e daqui a pouco você tá recebendo promoção de camisa de time, que é uma coisa que você nunca compraria. Eu acho que, assim, precisa acontecer alguma coisa fantástica do ponto de vista de tecnologia que melhore isso, que seja mais afável. De verdade, eu acho que hoje, apesar da LGPD aqui no Brasil, né, e nos Estados Unidos, por exemplo, tem nada de LGPD, você pode fazer o que você quiser com o seu dado e tudo mais, né? Eu acho que a gente precisa achar um fiel da balança aí, porque... Você acha que tá over? Eu acho que, assim, entre o LGPD, que
tolhe a liberdade de grandes marcas, ou de qualquer marca, né, que está aqui conectada, versus todo esse movimento do social, tem alguma coisa errada ali, porque eu também não dei autorização para você escutar eu falando aqui cursos de inglês, não sei o que, e começar a me mandar esse monte de coisa. Então, assim, quem que vai resolver essa parte aqui? Então, acho que é um pouco isso, mas... né, no todo, muitas vezes vem um cupom interessante, como você falou, olha que bom, estava precisando ali da minha maquiagem. Então, acho que assim, hoje estamos na fase do acerto e do erro. Sem dúvida, a partir da maturação, da evolução, a gente espera que seja muito melhor. Aqui na Gouveia a gente está discutindo muito a história do ChatGPT, né? Sim. Tipo, como é que a gente vai, o que vai acontecer, não sei o quê. E alguém postou um artigo enorme lá de Forbes contando de um pouco de uma conversa entre o humano e o chat ali para mostrar toda a evolução. Então, é muito louco, né, assim, né, nesse momento fase 1 aqui, né, do tipo, olha só, e se você provoca a máquina, o que você gostaria? Eu gostaria de ter vida própria, né, eu gostaria de ser humano também. Então, acho que a gente tem aí, isso já no máximo do delírio, eu acho que a gente tem uma jornada ainda para a gente continuar mantendo corações batendo ali, porque entre bits e bytes, né, tem uma distância. E assim ali, como o ChatGPT, outras coisas vão surgir, com certeza, né, nas próximas semanas aí que a gente vai discutir também, porque cada hora surge uma coisa nova, né? Gustavo, quer fazer mais alguma pergunta? Não, estamos no tempo, né? Estamos no tempo. A gente tem aqui um momento que a gente está chamando de check-out, que é para vocês darem uma finalização aí. Até acho legal vocês falarem um pouco mais de vocês, enfim, e um resuminho aí do que a gente pode tirar desse bate-papo aqui. Alexandre. Pode, por favor. Cris. Obrigada. Então, tá bom. Bom, eu sou a Cristina Souza, sou CEO da Gouveia Food Service, a nossa consultoria especialista no setor de alimentação fora do lar, desde a indústria até os operadores. A gente acompanha todo esse processo de transformação que tem acontecido. Também é multipolarizado, né? Quando a gente pensa que o comportamento de se alimentar vai desde a overindulgência ao super saudável, tudo no mesmo dia, e às vezes muda. Eu estou com um grupo de amigos, eu tenho um comportamento. Então, assim, a gente fica muito contente de poder também acompanhar a evolução que tem acontecido no Brasil. 22% das operações brasileiras são concentradas em redes, 78% são operações pulverizadas, sejam elas independentes ou de pequenos grupos. Então, existe uma oportunidade de profissionalização muito grande. A gente acha o máximo poder participar desses momentos, porque o varejista, né, de uma maneira geral, ele está bastante avançado quando a gente olha em relação ao mercado de food service, mas a pressão que a pandemia gerou pra gente, eu me lembro, assim, tinha cliente que não tinha um telefone, ele não estava conectado a nenhum aplicativo, nada, especialmente os restaurantes de alta gastronomia, por conta de, puxa, meu produto não viaja, meu produto não vai para o delivery e tudo mais, e ele se viu num completo apagão. Então, a gente brinca que a pandemia nos forçou a transformar os carvões em diamantes e, a partir daqui, irmos para um próximo nível. Hoje a gente fica muito contente de viajar, e aí faço um convite aqui, aproveitando, em maio agora tem a NRA Show em Chicago, estaremos juntos, né, Mercado Estaremos de Consumo, lá, Mercado de Consumo com super cobertura. Muito bom. E aí a gente vai poder aprofundar ainda mais. Então é muito bom quando a gente vai para fora e, puxa, eu tenho um robô, eu tenho um pedido por totem, e essa tecnologia está cada vez mais próxima do brasileiro. A gente fez uma iniciativa que chama Restaurante do Futuro, né, onde a gente passou a utilizar câmeras e entender um pouco do fluxo, do direcionamento das pessoas, assim como o varejo faz muito bem para entender as zonas quentes e tal. Então, acho que, assim, não podemos parar, né? Eu acho ótimo. Obrigada, Lê. Assim, foi ótimo poder aprender muito, né? Eu anotei várias coisas aqui, porque, de fato, é uma oportunidade de troca e de aprendizado. E obrigada, Gustavo e Ana, pelo convite. Uma honra mesmo estar aqui com vocês e com essa audiência maravilhosa. Obrigadíssima. Cris, fiquei muito feliz de te conhecer. Super, você é uma pessoa fantástica. Dá para perceber que você conhece muito do que você fala. Gustavo, obrigado também pelo convite. A Ana também, muito obrigado pelo convite. Acho que a minha missão no Carrefour de fato, colocar o Carrefour no lugar que ele merece no mercado digital alimentar. Nós somos uma potência muito grande no mercado físico e a gente precisa ter uma participação forte no mercado digital. Eu trabalhei minha carreira inteira para estar nessa posição hoje. Eu tenho um privilégio fantástico de poder, e o meu chefe em si, o Sam James, que é o CDO
do Grupo Carrefour, ele dá muita autonomia para a gente testar muita coisa, sabe? Tem um comportamento digital que é de velocidade, de ser muito básico, de praticidade. Por trás disso tem todas essas partes de inteligência artificial, dados, inovação, que a gente tem muito disso. Mas o básico a gente precisa entregar, porque no final das contas o nosso cliente precisa receber o produto quando ele precisa. Vender pela internet, vou falar uma coisa muito difícil aqui, mas vender pela internet é muito fácil. Coloca uma Heineken R$1 pra você ver o que acontece. Coloca uma picanha R$19,90. Bora varejar, né? Você vai vender. E vai viralizar muito rápido. Qual é o problema? Você conseguir entregar e você ganhar dinheiro com isso. Exato. Então, assim, o meu desafio como profissional é como a gente consegue entregar, ganhar dinheiro, fazer esse PNL, essa balança funcionar, mas mais do que isso, como a gente ensina o cliente que é possível comprar alimento pela internet, como ele compra shopping pela internet. A gente começou a conversa aqui falando disso. A Dona Maria, hoje, ela não usa o celular para comprar o almoço dela, a compra do mês dela. Ela vai lá, ela passa a gôndola do hipermercado para ver se ela não esqueceu nada. Carrega o peso. De ponta a ponta, ela sabe onde fica as coisas. Cara, como que a gente ensina para essa mulher ou para a filha da Dona Maria como comprar pela internet, né? Como ter o hábito de consumo. Nós não queremos ter um cliente nativo online ou nativo físico. A gente quer ter o cliente omnichannel, híbrido. Você tem toda a razão, Gustavo. E não é a empresa que é omnichannel, é o cliente que decidiu. A gente até fala assim, ele vai fazer a jornada dele online. Se ele tiver tempo, ele vai para a loja. E se ele quiser ir para a loja, a gente tem uma loja para atender ele como grupo. Então, para nós, eu tenho um objetivo pessoal de conseguir colocar o Carrefour no lugar dele que ele merece na venda do mercado digital. E hoje a gente pode falar que nós somos o maior varejista de food do online. A gente sabe que tem um trabalho grande para fazer com os marketplaces. A gente conseguiu alcançar esse desafio no último Q do ano passado, né? A gente até fez a comunicação de resultado a respeito desse posicionamento, que para nós é fantástico, fico muito feliz por isso. E a gente tem um time, eu sou apenas um rosto na frente de um time incrível que nós temos no Carrefour, na área de e-commerce, na área de transporte, de marketing. Eu brinco muito sobre isso, é um grande desafio para os varejistas online. Os varejistas online, eles buscam muito venda, clientes, venda. Bota online talvez não seja uma prioridade agora, porque esse bota online vem daqui 4 ou 5 anos. Dificilmente esse cara fica lá durante 4 ou 5 anos, pelo próprio turnover. Então, assim, a minha responsabilidade toda do meu time, nosso Carrefour, é fazer algo sustentável, algo que de fato traga resultado top line, bottom line, e que o cliente... a gente nem deve discutir cliente, porque o cliente é unânime, sabe? Ele é fundamental. E eu falei muito daqui de como que a gente tem que observar, como a gente tem que usar dados, como a gente tem que se adaptar. Se ele quiser pagar de um jeito, se ele quiser receber de outro, se ele quiser ter aqueles sortimentos, a gente vai oferecer tudo, quando, como e aonde ele tiver, ele vai ter acesso a um produto de fato do Grupo Carrefour. Obrigado pelo convite novamente. Aí. Obrigada a vocês. É inspirador ouvir vocês, é muito, muito rico, né? Os dois são muito amplos conhecedores aí das suas áreas e vocês trocam de maneira muito natural pra gente, que é jornalista. Sim. E a gente fala que a gente não é especialista em nada, né? E ao mesmo a tempo gente em tudo. Mas a gente estuda tudo, então é muito enriquecedor, né? É muito bom pra gente estar trocando ideia aqui e, enfim, com vocês que tem tanto a ensinar e tanto a trocar também entre vocês, muito bacana mesmo. Super obrigada, bem-vindos mais uma vez. Um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês voltem, né? Opa. Esperamos que voltem também. Gustavo, obrigado pela parceria de sempre. E então a gente volta com o Bora Varejar aqui, esse webcast, uma mistura de podcast com vídeo, sempre trazendo convidados super especiais como o Alexandre, como a Cris, falando não só de food service, não só de varejo alimentar, mas também de tudo que envolve aí o consumidor, o comportamento do consumidor, tendências, novidades e notícias toda hora, claro, no portal mercadoeconsumo.com.br. Obrigada super pela audiência e continue com a gente.